Gostaria de cumprimentar a todos os participantes do Seminário Preparatório de Obreiros da Igreja Pentecostal Cruzado Universal de Salvação neste ano de 2021. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, presbítero Anderson. Para mim é novamente uma alegria estar compartilhando da palavra juntamente com cada um dos irmãos, com cada uma das irmãs. Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu convido você a estar orando, aí onde você está assistindo esta aula, que você venha orar junto comigo, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Espírito Santo venha revelar a sua palavra. Pai querido, Deus amado, chego, Pai, na tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco, pedindo que o Senhor revele a tua palavra, Pai, que possamos entender o teu querer, que possamos entender, Deus, a tua vontade para a nossa vida, Pai. Abençoa cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, também a todos os professores que fazem parte deste seminário, Pai. Seja conosco, nos dê força, entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Hoje estaremos estudando as cartas do apóstolo Paulo. Começaremos a estudar na aula de hoje as 6 primeiras cartas do apóstolo Paulo. Eu convido você a pegar a sua apostila e vá até a página de número 11, a última página da sua apostila. Vá até a página de número 11, a última página da sua apostila, onde tem o título Vida do Apóstolo Paulo. Amém? O título é Vida do Apóstolo Paulo. Então, antes de nós iniciarmos a estudar as cartas do apóstolo Paulo, vamos aprender mais sobre este homem, muito usado por Deus. Então vamos primeiramente estudar nesta parte, vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo viveu do ano 5º até o ano 67. Foi um apóstolo de Cristo, um dos principais divulgadores da doutrina cristã. Você possa acompanhar juntamente comigo esta leitura, irmãos, na sua apostila. É o autor das epístolas paulinas, reunidas no Novo Testamento. Apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, provavelmente no ano 5º da era cristã. Filho de judeus que gozavam dos privilégios da cidadania romana. Recebeu 2 nomes, Saulo em hebreu e Paulo em romano. Seu pai era membro da seita dos fariseus, uma das mais ortodoxas seitas judaicas. Ainda adolescente, foi para Jerusalém para estudar as Escrituras e a lei oral, deduzida da lei de Moisés, transmitida verbalmente de uma geração para outra e que regulava a vida cotidiana dos fariseus. De volta a Tarso, Paulo continuou os estudos para seguir a carreira de rabino, alternando com o trabalho de tecelagem, junto com seu pai, desde o ano 26. Com os grandes eventos do cristianismo, como o anúncio do Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo, as ideias cristãs se propagaram rapidamente, conquistando os judeus e os próprios romanos. Para apoiar o judaísmo ameaçado pela nova fé, Paulo empreende uma marcha para Jerusalém, perseguindo os fiéis da nova religião, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres, entregando-os à prisão. Próximo à cidade de Damasco, Paulo vê uma grande luz e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai no chão e permanece cego, até ser batizado por Ananias, amando do Senhor. A partir de então, Paulo se converte ao cristianismo. Passa algum tempo recolhido ao deserto da Arábia para construir seus pensamentos. A rigorosa lei judaica cede lugar à ideia da salvação através da fé. Paulo volta a Damasco e prega também aos judeus. Os fariseus preparam uma cilada para matá-lo. De volta a Tarso, encontra fechadas as portas das sinagogas. O apóstolo Paulo empreende longas peregrinações, levando a fé cristã, fundando igrejas e se dedica a escrever suas epístolas. Em 64, no ano 64, após o grande incêndio que ocorreu em Roma, no reinado de Nero, a culpa caiu sobre os cristãos.
Paulo, que havia voltado para Roma para dar assistência aos cristãos martirizados, foi preso e decapitado, fora dos limites da cidade de Roma. Foi o maior missionário depois de Jesus Cristo, nos deixando o exemplo que temos que fazer a obra de Deus independente das circunstâncias. Isto, irmãos, é o que tem na apostila, mas eu quero complementar com alguns dados, algumas informações adicionais. Então isso não vai ter na sua apostila, mas os irmãos e as irmãs possam ouvir, este material complementar que eu vou ler agora para os irmãos. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas com relação a assuntos da igreja do Senhor. O mesmo proporcionou a 2 de seus companheiros, os quais foram por ele chamados de filhos, a responsabilidade de estar em frente de igrejas. E os advertiu de modo sensato e precioso, dando-lhes direção e instrução, a fim de que eles pudessem ter condições suficientes para se manterem firmes nesta obra tão árdua. A Timóteo e a Tito, findando a sua missão neste mundo, Paulo, o apóstolo dos gentios, endereçou cartas com diversas admoestações, fortalecendo-os quanto à fé e de como deveriam se portar ante as heresias que assolavam a igreja na época, bem como acerca da formação daqueles que dariam prosseguimento à obra do Senhor. Estas cartas tão preciosas, tanto para seus receptores como para nós, igreja, por conterem mais um tratado de conselhos práticos que também serviriam de espinha dorsal da teologia, têm sido conhecidas desde os tempos mais remotos como cartas do apóstolo Paulo. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, eu quero passar aqui um resumo para os queridos irmãos, para as queridas irmãs, sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então eu quero fazer um breve resumo de cada uma das cartas e também estaremos estudando juntamente com a sua apostila. Então vou passar aqui para os irmãos, para as irmãs, um resumo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, na carta aos Romanos, Paulo escreve e apresenta Jesus e declara a importância do Evangelho e seu compromisso de divulgá-lo. Em seguida, apresenta as boas novas da salvação, que está à disposição de todos, onde todos somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo e em sua obra redentora, perfeitamente consumada na cruz. Dirigindo-se aos irmãos judeus, Paulo explica como eles podem ajustar-se ao plano divino para que judeus e gentios pudessem estar unidos no corpo de Cristo. Paulo explica que os dons devem ser usados para servir aos outros e conclui insistindo na unidade, especialmente entre cristãos gentios e judeus. Agora, querido irmão, querida irmã, abra a sua apostila na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Autor: Paulo o apóstolo. Data: cerca de 57 e 58 depois de Cristo. Tema: justificação, salvação pela fé, Cristo, o segundo Adão, o batismo, a lei, o mistério de Israel. Resumo: o apóstolo desejava preparar a igreja para uma visita sua, àquela comunidade, quando viajasse à Espanha, fazendo escala em Roma. Então, pega a sua Bíblia e ache juntamente comigo Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 22 ao 24. Então, Romanos, capítulo 15, 22 ao 24. Diz assim: pelo que eu também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que eu não tenho mais demora,
estes sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Também desejava promover a unidade entre judeus e gentios daquela comunidade, pois continuavam marcados por suas respectivas origens, tendo dificuldade de convivência. Por isso Paulo se dirige a ambos, pregando união e mútuo acolhimento, usando com frequência o binômio judeus-gentios, ou circuncisão e incircuncisão. A carta também destaca fortemente o senhorio de Cristo. Amém? Então assim vimos a carta de Paulo aos Romanos. Agora eu quero compartilhar com cada um de vocês um resumo acerca da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então Paulo escreveu esta carta para tratar dos problemas daquela igreja, sanar divisões e responder às perguntas dos crentes coríntios. Paulo confrontou o povo em relação ao pecado, a necessidade de uma ação corretiva e terem comprometimento com Cristo. Paulo se dirigiu à questão da unidade, explicou o papel dos líderes da igreja e exortou a crescerem em sua fé. A fé cada dia maior, irmãos, de fé em fé. A fé de hoje tem que ser maior que a fé de ontem. A fé de amanhã tem que ser maior que a fé que temos hoje. Paulo lidou com a imoralidade de certos membros e com a questão litigiosa entre cristãos. O apóstolo pediu que exercitassem a disciplina na igreja e que resolvesse as questões internas por eles mesmos. Então, agora abra a sua apostila, a primeira carta aos Coríntios, autor Paulo, o apóstolo, agora então na sua apostila, data cerca de 54 ou 55 depois de Cristo. Tema: tentar resolver problemas na igreja de Corinto, entre eles um dos principais, que é o da divisão. Resumo: um dos temas abordados logo no início da carta, que chama a atenção, é a divisão existente na igreja. Existiam diferenças sociais, ricos e pobres, senhores, escravos e homens livres, intelectuais e os que não tinham instrução, judeus, gentios e etc. Paulo escreve sobre esses problemas com o objetivo de corrigir essas tendências que são incoerentes com a igreja de Cristo. Paulo, nesta carta, também dá importantes instruções quanto à ceia do Senhor, que também estava sendo utilizado como uma forma de divisão. Também ensina a igreja sobre o verdadeiro uso dos dons espirituais, já que muitos estavam utilizando-os de forma errada. Diante de tantos problemas na igreja, Paulo então fala sobre o amor. Os irmãos, as irmãs podem acompanhar nas suas casas 1 aos Coríntios, capítulo 13. Você leia do versículo 1 até o versículo 13, tá? Que vocês vão ver a passagem que Paulo fala sobre o amor. Então eu não vou ler para não tomar muito tempo, para que o vídeo não fique muito extenso. Seguindo, irmãos, que deveria ser observado como forma de organizar a vida da igreja e assim corrigir os seus problemas. Eu quero deixar uma passagem, irmãos, para que vocês possam acompanhar também em casa, que é 1 Coríntios capítulo 4, irmãos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, se você puder acompanhar na sua Bíblia, diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, irmãos. Então, não tenho muito tempo para me deter nesse assunto, mas existe, irmãos, uma diferença entre conhecer a palavra e viver de acordo com a palavra, né? Tem uma diferença entre você ter o conhecimento da palavra, mas fazer disso parte da sua vida, né? Tem pessoas que conhecem a palavra, mas não vivem de acordo com ela.
Então há uma diferença apenas em conhecer a palavra e viver de acordo com a palavra. Então, irmãos, muitas pessoas vivem de aparência, muitas pessoas só falam e falam, mas nós temos que deixar o poder de Deus ser demonstrado através de nós. Então nós temos que fazer com que a palavra esteja na nossa vida, para que as pessoas não ouçam apenas aquilo que nós falamos, mas que elas visualizem em nós o que está escrito na palavra, né? Que elas vejam em nós a palavra do Senhor, né? Que não seja apenas aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós tenhamos a viver na nossa vida. Amém? Vamos continuar. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu quero fazer um resumo para você da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Na primeira carta aos Coríntios, foi enviada para tratar de assuntos morais específicos na igreja e para esclarecer dúvidas sobre sexo, casamento e questões de consciência, e foi bem recebida pela maioria. Mas existiam os falsos mestres que negavam a autoridade de Paulo e os caluniavam. Ele então escreveu a segunda carta aos Coríntios, né? Paulo começa lembrando a todos do seu relacionamento com eles, quando sempre foi honesto e direto a cada um. Também informa que planeja visitá-los novamente. Paulo então vai diretamente à questão dos falsos mestres e exortá-los a não se afastarem da verdade. Paulo também fala da questão da importância das ofertas para os cristãos pobres de Jerusalém e finaliza defendendo a sua autoridade como genuíno apóstolo, enquanto aponta a influência enganosa dos falsos apóstolos. Pega agora na sua apostila, segunda carta aos Coríntios, agora na sua apostila. Autor, Paulo o apóstolo. Data, cerca de 55 depois de Cristo. Tema, é uma carta pessoal, carregada de sentimentos íntimos, expressões profundas, discurso sobre si mesmo e defesa de seu ministério apostólico. Resumo, nesta carta, Paulo tem por objetivo expressar sua gratidão pelo arrependimento e obediência renovada da igreja de Corinto. Os irmãos acompanhem depois, façam leitura, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 7, vocês leiam do versículo 5 até o versículo 16. Vocês vão ver esta parte da palavra. Também encorajá-los a completar a sua coleta em favor dos cristãos pobres de Jerusalém. Os irmãos também façam leitura após em sua casa, com tempo, né, com tranquilidade. Os irmãos vão acompanhando o vídeo e vão acompanhando na palavra, né? Então você leia depois, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e 9, tá, irmãos? E por último, defender seu ministério contra as acusações de falsos apóstolos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Diz assim: julgai entre vós mesmos. Desculpa, irmãos, segunda carta aos Coríntios. Estava lendo primeira carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Então, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Amém? E para finalizar, que estava desafiando a autoridade de Paulo e a integridade do seu ministério. Irmãos, acompanhem capítulo 10, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, os irmãos podem ler o capítulo 11, finalizarem no capítulo 13, que os irmãos vão ver Paulo defendendo
o seu ministério. Amém? Agora eu quero passar para os irmãos um resumo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A maioria dos primeiros líderes da igreja primitiva era formada por judeus cristãos. Como judeus cristãos lutavam contra uma dupla identidade. Sua tradição judaica os obrigava a ser rígidos, seguidores da lei, mas sua recém-encontrada fé em Cristo os convidava a celebrar uma vida santa de liberdade, uma santa liberdade. Paulo muitas vezes teve de enfrentar essa situação. O livro dos Gálatas foi escrito para refutar esses judaizantes e levar os crentes a viverem o evangelho puro. As boas novas são igualmente para todos os povos. A salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo, e nada mais. Somos salvos pela fé e não por guardarmos a lei mosaica. Aleluia. Então, na sua apostila agora, irmãos e irmãs, na sua apostila, carta de Paulo aos Gálatas, autor Paulo apóstolo, data cerca de 50 a 60 depois de Cristo. Tema: corrigir ensinamentos doutrinários errôneos existentes na igreja. Os Gálatas eram tribos celtas originários da Ásia. Através desta carta, Paulo deseja corrigir os ensinamentos errôneos que foram introduzidos naquela comunidade por um grupo que pode ser chamado de judaizantes, os quais se aplicavam em trazer de volta a obediência à lei. Paulo defende a justificação pela fé, bem como a liberdade e unidade em Cristo. Agora também, irmãos, quero passar a vocês um resumo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso e escolheu Timóteo para servir como líder. Te convido a abrir as suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1, irmãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 3, irmãos. Podemos ler do versículo 1 até o 3. 1 Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Então, cuidado do apóstolo Paulo para que a palavra fosse ensinada, para que a verdade fosse ensinada aos cristãos daquela região. Continuando, poucos anos depois, Paulo foi enviado como prisioneiro a Roma. Então, Paulo escreve esta carta à igreja em Éfeso e enviou-a para Tíquico. Trata-se de uma carta de encorajamento na qual Paulo descreve a natureza e a estrutura da igreja e desafia os crentes a agirem como representantes do corpo de Cristo na terra. Mais tarde, Paulo volta sua atenção às implicações de pertencer ao corpo de Cristo, isto é, a igreja. Os crentes devem conservar a unidade no seu compromisso com Cristo e nos seus dons espirituais e manter os mais elevados padrões morais. Bem, então os irmãos peguem na sua apostila, os irmãos peguem agora na sua apostila, carta de Paulo aos Efésios, autor Paulo o apóstolo, né? Ele escreveu esta carta enquanto estava preso em Roma.
data cerca de 60 a 64 depois de Cristo. Tema: unidade da igreja. Resumo: Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, cidade muito rica, importante centro comercial com cerca de 500 mil habitantes. Estava localizado nesta cidade o grande templo da deusa Diana, que atraía pessoas dos diferentes lugares do mundo antigo, e por isso movimentava um intenso comércio de objetos de veneração da deusa. A carta foi escrita da prisão. Para a sobrevivência da igreja, ela precisava aprender a viver em unidade, mesmo diante dos desafios. Para isso era necessário lembrar que, número 1, a unidade procede do nosso Deus. Número 2, a unidade é enriquecida pela diversidade dos dons. E número 3, a unidade exige nosso crescimento rumo à maturidade. Amém, irmãos? Agora vamos estudar a nossa última carta do apóstolo Paulo na aula de hoje. Na próxima aula nós continuaremos, mas hoje vamos estudar a nossa última carta do apóstolo Paulo no dia de hoje. Então, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vou ler para os irmãos, para as irmãs, um resumo, da carta de Paulo aos Filipenses. A alegria mais profunda e mais forte é a tranquila e confiante certeza do amor de Deus e de sua obra em nossa vida. É a certeza de que Ele estará presente, não importa o que aconteça. Os crentes filipenses haviam experimentado um relacionamento especial com Ele. Portanto, Paulo enviou-lhes uma expressão pessoal de seu amor e afeto. Filipenses é também um livro sobre a alegria, porque enfatiza a verdadeira alegria da vida cristã. Paulo escreveu esta carta enquanto estava preso em Roma. A despeito da sua situação momentânea, Paulo havia aprendido a viver contente, a encontrar a verdadeira alegria ao concentrar toda a sua atenção e energia no conhecimento de Cristo e a obedecer-lhe. Amém? Então, para finalizar, os irmãos pegam a sua apostila e vamos à carta de Paulo aos Filipenses. Autor, Paulo o apóstolo, também foi escrito, irmãos, enquanto ele estava preso em Roma. Data cerca de 60 a 64 depois de Cristo. Tema é a chamada a Carta da Alegria. Resumo: Filipos foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Vamos acompanhar em Atos, segundo a sua apostila. Os irmãos abram juntamente conosco. Atos capítulo 15, irmãos. Atos capítulo 15, versículo 36, irmãos. Diz assim, Atos capítulo 15, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemo-nos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Mais à frente também, irmãos, Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, irmãos. Versículo 22. Diz assim: e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saiu saudando a igreja, desceu a Antioquia. Então, é uma carta que fala tanto da alegria e tem objetivos de animar, dar força e esperança, e Paulo a escreve da prisão em Roma. A carta mostra também como a missão evangelizadora é uma tarefa comunitária, pois cita vários nomes: Paulo, Timóteo, Silas, Epafrodito, Lídia, os cristãos da casa do imperador, os diáconos e etc.
Os cristãos devem viver com esperança, esperar pelo dia glorioso de Cristo. Acompanhe comigo no capítulo 1, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Esperar pela ressurreição, capítulo 3, versículo 11. Diz assim, Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. E para finalizar, esperar pela pátria celeste, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, graças ao Senhor Jesus. Eu sei que é bastante conteúdo, bastante partes a estudar da palavra, são várias cartas do apóstolo Paulo, realmente bastante informação. Então, irmãos, você vai aí acompanhando devagarzinho, vai acompanhando na Bíblia, vai acompanhando na apostila, amém? Damos graças ao Senhor por mais esta aula que o Senhor nos proporcionou, para assim aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Se algum irmão, se alguma irmã tiver dúvida, pergunte ali no grupo. Se ficar mais à vontade, pergunte no meu contato ali, no meu telefone, no meu WhatsApp particular, sem problemas nenhum. Tá, irmãos? Fico à disposição de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, para esclarecer alguma dúvida que houver. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que assim tivemos de aprender mais e mais da palavra do Senhor. Pai querido, Deus amado, venho, Deus, a te agradecer, Pai, porque o Senhor esteve conosco, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Pai, assim aprendemos mais e mais da palavra do Senhor. Queremos, Deus, aprender ainda mais, conhecer mais da Tua pessoa, Pai. Conhecer mais da palavra, Pai. Que o Senhor possa, Deus, revelar a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, que eles venham a crescer na fé, Pai. Crescer no conhecimento, na sabedoria, Pai. Continua com eles, ajuda eles, Pai, a entender mais e mais da Tua palavra e fazer cada dia mais o Teu querer. Graças a Deus. Deus continua abençoando a tua vida, meu irmão e minha irmã, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Amém.